Será que existe um jeito certo para avaliar as nossas leituras? Eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora, estudiosa incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de leitura. Hoje eu quero partilhar um pouco com vocês alguns critérios que eu uso para avaliar as minhas leituras. Desde que eu entrei no mundo literário, eu tenho percebido que tem uma discussão que vai e volta com alguma frequência, que é a questão de como você deve avaliar os livros que você lê. Há quem defenda que o que manda nisso é o gosto pessoal e as pessoas têm que ter liberdade de criticar o que elas quiserem criticar por causa da liberdade de expressão, e há quem diga que, principalmente se tratando de ficção cristã, que nós nunca devemos criticar um livro, porque isso deprecia o trabalho do autor. Eu, pessoalmente, não concordo com nenhum dos dois extremos. Eu até entendo que o componente do gosto pessoal é importante em qualquer avaliação que você vai fazer, a gente não consegue fugir disso, inclusive, mas que a liberdade de expressão, ela tem um limite. E esse limite é o respeito e a cordialidade que nós devemos ter com as outras pessoas. Não é criticar por criticar, não é fazer de qualquer jeito. Eu entendo que é importante nós apoiarmos outros autores dentro da ficção cristã, mas esse apoio ele não pode ser hipócrita, né, a ponto de você só apoiar quem você gosta ou autores que trabalham temáticas que você gosta, e nem negligente, porque tem muitos textos que precisam de melhora, assim. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente vai defender uma posição. Sei que é uma questão complexa, eu entendo que cada um dos lados vão levantar questões pertinentes à sua própria defesa, mas a minha ideia é apresentar aqui uma proposta de avaliação justa para qualquer livro que você lê. A primeira coisa para mim é a questão da responsabilidade. Se você vai avaliar alguma coisa, se você vai julgar alguma coisa, você deve entender que você tem responsabilidade sobre aquilo que você falou. Não adianta querer falar, ai não, mas eu só falei a minha opinião. Não, seja responsável, é a sua opinião, você está dizendo isso, então assuma as consequências disso. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder de vida e morte, quem a ama comerá do seu fruto. Então quem ama falar o que pensa sem medir as consequências, você vai comer do seu fruto, você vai comer o fruto das suas palavras. Então tome cuidado, seja sábio em escolher palavras de vida, escolher palavras que de fato edifiquem as pessoas. Entenda que eu não estou levantando uma posição contra avaliar. Eu acho que você tem que ser responsável com a avaliação que você faz. Você tem que ser cuidadoso, levando em consideração o amor que você deve ter por aquela pessoa, qualquer que seja. Você pode amar falar o que você pensa, amar partilhar a sua opinião sobre as coisas, mas você precisa medir bem as consequências, você vai comer do fruto daquilo que você está falando. Muitas vezes, o mais justo é você não avaliar, tipo, eu não sei como avaliar essa obra, não gostei muito, mas eu não tenho base para dizer se foi uma coisa bem feita ou não, então eu só não vou avaliar. Só não vou dizer nada sobre isso. Outro ponto é que você precisa entender que tipo de leitor você é, porque isso também interfere na sua experiência de leitura. Eu tenho, às vezes, uma leitura meio compulsiva, então eu vou devorando o livro, eu vou lendo ele rapidamente, tentando absorver todos os conceitos de uma forma muito rápida. Então, se eu me deparo com um livro que o estilo de escrita do autor tem uma pressa maior, né? Ele escreve num ritmo acelerado a história, isso vai piorar a minha experiência. Então, a minha leitura que é acelerada, impulsionada pela história com grande tensão que o autor está fazendo, me leva muito rápido pelo livro inteiro. E aí a sensação que eu fico depois é de uma ressaca imensa. Teve livro que eu cheguei a terminar enjoada, né, com a sensação física mesmo de que aquele livro me esgotou. Então a minha experiência de leitura foi muito ruim, apesar do livro ser bom, né? Teve livro já que eu avaliei com 5 estrelas, porque foi um livro muito bem trabalhado, que tinha temáticas importantes, o autor escrevia bem, ele trabalhava bem cada uma das coisas dentro da proposta dele, mas a minha experiência foi horrorosa. Então eu tive que separar isso, entender que a minha experiência ser horrorosa não foi culpa do autor. Não foi o autor que fez uma história sem equilíbrio e isso. Não, a minha falta de equilíbrio na parte da leitura foi piorada por causa do estilo de escrita do autor.
Então eu sei, quando eu já me deparo com esse tipo de leitura, eu tento combinar com outras amigas, com outras colegas, um cronograma bem folgado para eu conseguir ler esse livro me mantendo sob controle. Então é importante eu conhecer essa característica minha para que eu não faça uma avaliação injusta do livro. Eu não posso fazer uma avaliação de esse livro é horroroso, esse livro é terrível, eu terminei com uma dor de cabeça, terminei nauseada. Não foi culpa do livro, foi minha. Foi o meu ritmo de leitura que, combinado com o estilo ali de escrita, trouxe uma experiência muito ruim. Então, eu gosto de levar esses 2 pontos como base. Ter responsabilidade com a avaliação que eu vou fazer e levar em conta o tipo de leitora que eu sou. Se você considerar essas 2 coisas, já é uma boa base para você fazer uma avaliação mais justa do livro que você está lendo. Agora sim, eu posso partilhar com vocês os critérios que eu acredito que tem que ser levado em consideração para você avaliar um livro. O primeiro deles, parece óbvio, mas não é, que é ler o livro inteiro. O livro não te pegou, você não conseguiu prosseguir na leitura? Não avalie. Você achou vários problemas logo no começo da história e acabou abandonando o livro? Não avalie. Sério, gente, eu sei que parece piada, mas não é. Eu já vi muito autor se queixando disso, que recebe às vezes 1 estrela na Amazon e o comentário que a pessoa faz é muito ruim, nem terminei de ler. Se nem terminou de ler, por que você está dizendo que é ruim? Às vezes os problemas que você viu no começo, o autor resolveu até o final do livro, né? Ou faz parte de alguma justificativa que você só descobriria lendo até o final. Então, volta um pouco aquela questão das pessoas terem uma pressão de emitir muito rápido um julgamento, sendo que, na verdade, você não tem base para fazer isso. Claro que ninguém é obrigado a ler até o final uma coisa que não gostou, mas aí também não pode achar que está qualificado para avaliar uma coisa que não leu. Então, a primeira coisa é, quer avaliar alguma coisa? Leia até o final, leia o livro inteiro. O segundo ponto é qual é o gênero dessa história, né? A história, ela trabalha bem os pontos que são pertinentes a esse gênero. Se o livro é um romance de cortejo, não faz sentido você reclamar que não tem nenhuma cena de beijo do casal. Porque parte da defesa do cortejo é que toda a intimidade deve ser reservada ao casamento, inclusive o beijo. Então, um livro de romance de cortejo, ele só vai ter um beijo se dentro do contexto do livro o casal se casa. Então, não adianta você querer pedir uma coisa que o gênero não se propõe. Se é uma comédia romântica, você não pode reclamar que os temas não foram tratados em profundidade. A proposta da comédia romântica é leveza, é fazer rir, é ter alguns clichês que deixam o coração quentinho. Não é trabalhar temas ultra profundos. Ele pode trazer provocações e aí isso vai ser um plus desse livro, mas não é o objetivo central do gênero ali. E da mesma forma também, se você vai ler uma fantasia sombria, você não pode reclamar que achou muito perturbadora. Parte do objetivo de uma fantasia sombria é mostrar que o mal é mal. E quando você vai fazer essa descrição, muitas vezes ela vai ser perturbadora. Então, quando você vai avaliar o livro também, você tem que levar isso em consideração. Qual é o gênero desse livro? Qual era a proposta do autor dentro desse gênero? Tá tudo dentro, né? É um romance de cortejo? É esperado que tenha os princípios do cortejo. É um romance de cura? É esperado que trate diversas feridas dos personagens. Então a gente precisa prestar atenção a isso, não só ficar no superficial do gosto, não gosto. Tem que analisar as coisas de fato, né? Profundamente. Se nós estamos nos colocando numa posição de quem está julgando o livro, então que esse julgamento seja justo. O terceiro ponto é qual é a premissa do livro. A história trabalha bem essa premissa? Ela chega bem à conclusão que a premissa propõe? A premissa de um livro é a ideia central que leva o personagem ao longo da trama. Então você consegue identificar a premissa do livro, você consegue identificar qual que é a defesa do autor ali dentro da história e você consegue ver a progressão de uma forma lógica, as coisas vão se encaixando, levando até o final, mesmo que o livro tenha reviravoltas, mesmo que o livro tenha diversos plot twists. Cada uma dessas coisas faz sentido dentro da história, faz sentido dentro da premissa? Isso é um ponto importante para você avaliar se o livro foi bem escrito, se o livro foi bem feito.
O quarto ponto eu admito que eu incluo porque eu sou escritora, então eu sempre analiso isso também. Não é uma coisa que você precisa levar para os seus critérios, que é qual é o ponto de vista narrativo que foi escolhido, qual o POV escolhido. E a história ela seria melhor contada em outro POV? Então, a história foi contada em primeira pessoa e faz sentido que ela seja em primeira pessoa, considerando a premissa, considerando o gênero, faz sentido que ela seja uma história em primeira pessoa? A história que o autor quis contar se beneficia desse ponto de vista? Ele conseguiu contornar as dificuldades pertinentes a esse ponto de vista? Então, eu olho tudo isso e vejo também se a história poderia ser melhor contada se fosse em outro ponto de vista. Sei que essa é uma questão um pouco mais técnica que eu acabo trazendo para minha avaliação, mas você pode considerar incluir na sua também. O quinto ponto é como é o arco dos personagens. Você consegue visualizar a jornada de transformação que o protagonista passou? E os outros personagens? Tem personagem demais ou cada um tem o seu lugar? Cada um tem a sua própria jornada e ajuda o protagonista na jornada dele? Então, isso tudo eu levo em consideração também quando eu tô lendo um livro. Sexto ponto é qual é o público-alvo para essa história e se a linguagem está adequada a esse público-alvo. Esse é um ponto muito importante que acaba sendo conjunto com as outras coisas, especialmente a questão de gênero literário. Se é uma fantasia infanto-juvenil, eu não posso reclamar que os temas foram tratados de forma superficial também. Achei que foi muito imaturo. Se é uma fantasia infanto-juvenil, eu não posso esperar que ela seja madura para mim. Ela tem que ser pertinente à maturidade daquela faixa etária. Então, tudo a gente tem que prestar atenção nessa questão e até tomar cuidado para não fazer confusão com o que é público-alvo e com o que é classificação indicativa. Um livro, o meu livro, por exemplo, ele é 16+, porque trata de temáticas um pouco mais delicadas ao longo dele ali. Mas ele é para o público de 16 anos? Não é, é um romance maduro. Então ele tem temáticas mais pertinentes ao público adulto. O público-alvo são mulheres adultas, embora possa ser lido por pessoas a partir de 16 anos. Então isso também tem diferença. Qual que é o público-alvo do livro? Qual que é a classificação indicativa? Você precisa levar isso em consideração também quando você vai avaliar. É claro que existem autores que são tão bons em transmitir a sua mensagem que ela meio que transcende as faixas etárias, né? Esse livro de fantasia, A Lâmina Mais Cortante, ele tem uma proposta de ser mais jovem, né? De ser mais próximo do juvenil. Mas a escrita da Rebecca é tão boa e a profundidade que ela conseguiu trazer para esses temas foi tão densa que eu aproveitei o livro tanto quanto a minha filha, né? Ela falou, eu acho que esse é meu favorito do ano. Ela gostou muito do livro, ela aproveitou bem cada parte da narrativa e eu também. Então é claro que tem autores que vão conseguir fazer isso, sim, mas nem todo livro é assim, mas ele vai estar às vezes redondo para aquele público-alvo, né? Ele vai estar com os dilemas e as questões pertinentes àquela população específica que ele quer atingir. Então esse é um ponto importante de levar em consideração. Ele está adequado para o público-alvo? Ele está dentro ali daquela linguagem? Você sentiu falta de mais, mas esse mais que você sentiu falta é pertinente a você ou realmente o livro? Faltou no livro para passar a mensagem para esse público-alvo? Ele precisava ter avançado mais ou não? Ou é para que essa mensagem fosse completa para você que ele precisava passar mais? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, para a gente conseguir fazer uma avaliação justa. Lembra que todos os pontos que eu estou trazendo aí é com relação ao alvo de ter uma avaliação justa. Fechando essa questão dos critérios de avaliação, eu quero fazer uma observação com relação às diferenças doutrinárias. Como cristãos, nós somos um povo muito diverso. Cada denominação tem as suas defesas, tem as coisas que valoriza mais, os pontos doutrinários que valoriza mais e os pontos de discordância. Isso vai se refletir na ficção cristã também. A gente vai ter histórias muito diversas, teremos livros muito diversos, com doutrinas e perspectivas trabalhadas de forma diferente. A gente tem que tomar cuidado para não falar assim, eu não concordo com tal coisa, então não gostei do livro, não gostei do que o autor falou. E eu acho isso até muito engraçado, na verdade, porque a gente tem um monte de discussão
sobre filmes com relação à cultura pop, tem discussão sobre série, discussão sobre música, de várias coisas. Mas aí quando chega na ficção cristã, a gente fala, não vou ler porque não tem a ver com a minha denominação, não tem a ver com a defesa doutrinária que eu faço. Isso é bastante hipócrita, porque a gente quer ser amoroso e compreensivo com as mensagens que são de virtudes que a gente encontra na cultura, mas a gente não quer ser compreensivo com o que a gente encontra dentro da ficção cristã. Então, eu acho que a gente tem que dar uns passos para trás e se acalmar com relação nesse sentido. É verdade que pode ser que um livro tenha um aspecto doutrinário que você não concorda, mas e todo o resto do livro? Sabe, você vai jogar a água do banho com o bebê dentro? Não! Você vai avaliar, você vai separar, olha, essa parte eu não concordo, eu faria diferente. E vai continuar lendo e avaliando o todo do livro, porque você com certeza vai encontrar outras mensagens positivas também. Então pode ser que o escritor tenha uma diferença teológica da sua, que não seja uma heresia, e você precisa compreender isso, você precisa respeitar isso e aproveitar o que tem de bom no livro e desconsiderar aquilo que está em discordância do que você crê. Tá tudo bem. Você vai fazer isso em qualquer livro não cristão que você lê, em qualquer filme não cristão que você vê. Então, estenda isso para a literatura também, estenda esse mesmo amor, essa mesma consideração para aqueles que são seus irmãos. E pessoalmente, eu faço diferença das avaliações que eu faço publicamente das que eu faço para mim. Quando eu faço as minhas resenhas para o meu arquivo pessoal, eu coloco bem detalhadamente o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu achei que foi falho no texto, o que eu achei que poderia melhorar, o que eu achei que prejudicou a história, o que eu achei que fez a história avançar mais. Eu faço tudo muito, muito, muito bem detalhado. Então, as minhas resenhas na Amazon, elas só têm os aspectos positivos dos livros que eu li, né? Só os destaques bons. Quando eu tenho algum ponto negativo e tenho proximidade com o autor, eu posso até falar com ele sobre esses pontos negativos, mas ainda assim eu seleciono quais serão. Se são aqueles que estão mais relacionados à minha opinião, à minha experiência de leitura, eu não partilho. Eu vou partilhar aqueles que eu acho que prejudicaram um pouco a história dele e que numa próxima revisão ele pode levar em consideração para melhorar. Então isso eu faço, isso eu partilho. Coisas que realmente podem melhorar a longo prazo para o trabalho, para a escrita do autor. Mas se eu não tenho proximidade, eu também não fico caçando meios de falar com o autor sobre isso. São opiniões que vão ficar guardadas para conversas mais restritas, aos meus amigos, em pessoas que eu possa ouvir o que elas pensam a respeito, às vezes até de uma obra que elas leram e gostaram também, e que eu possa expor melhor o que eu vi de dificuldade, o que eu vi de deficiência dentro de uma determinada história, para um ambiente mais restrito. Então, assim, é muito pouco provável que vocês me vejam criticando publicamente alguma coisa. E o motivo é muito simples, eu não sou caça-treta. Eu procuro tentar escolher bem as minhas batalhas. Então, se vocês me verem defendendo com muito afinco uma coisa, realmente é uma coisa com a qual eu estou disposta a arcar com os custos de defender. Então, em resumo, a minha visão é, se você vai criticar, se você quer mesmo colocar duramente suas opiniões, porque você acha que é o que vai fazer o autor melhorar de verdade, as coisas crescerem de verdade, tudo bem. Você quer fazer isso? Ok, mas faça isso com responsabilidade. Use critérios justos para julgar. Use critérios justos para avaliar. Não faz isso só com base na sua opinião, por favor. Né? Porque de ódio disseminado na internet já tá bem cheio. A gente não precisa disso, especialmente dentro da ficção cristã. A gente precisa lembrar que a gente tem que ser o povo do amor de verdade, aquele que transmite o amor que é expresso por meio do evangelho. Mesmo quando for criticar, mesmo quando for exortar alguém, o amor tem que ser a base. E por fim, eu acredito que uma das belezas da ficção cristã está na diversidade, porque ela mostra, ela espelha um pouco a diversidade que há no corpo de Cristo. Então, a gente precisa entender isso como algo belo. É importante que tenham diversos gêneros literários, é importante que tenham diversos tipos de histórias e estilos de escrita. Então, a gente precisa destacar isso como algo bom. Né? É claro que a nossa comunidade crescente, como um reflexo da igreja também, ela não é perfeita, porque nenhuma comunidade feita por humanos vai ser perfeita.
Então, a gente tem que avançar também em maturidade para amar apesar das nossas diferenças, apesar das nossas discordâncias. Que nós tenhamos zelo também para avançar em qualidade as nossas histórias, que elas sejam cada vez melhor escritas e que elas sejam cada vez melhores histórias, porque aí realmente vai ser muito mais fácil alguém avaliar bem um texto que é de fato de qualidade. E nisso a gente vai trabalhando para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, na nossa escrita, na nossa leitura e também nas nossas avaliações. Deus abençoe vocês e até a próxima!